Ó Yausha! Ó Yau! Ó Yausha! Ó Yau! Ó Yausha! Ó Yau! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, nós estamos aqui, somos gratos a Ti, por tudo, Papai, que tens feito, tudo que ainda está por fazer, Papai. Ó Papai, aguardamos a nossa redenção, já de bom tempo, e vamos perseverar, Papai, cada dia mais e mais, como a fé que não vemos, a fé cega, mas que esperamos. Porque a fé que se vê, isso não é fé. Mas a fé que não se vê, essa sim, é a que agrada a Ti, Papai. E essa fé que estamos exercendo, Papai, há um bom tempo. E nós vamos até o fim, no nome de Papai Yausha. Ó Papai, fortalece-nos mais e mais. Repreenda do nosso meio toda enfermidade, todo acidente. Nos faz vigilantes, prudentes. Nos faz sábios. No nome de Yausha. Nos dê vitórias, Papai, sobre todas as batalhas, como sempre tem nos dado. Fala conosco nesta noite, ainda mais. Nos esclarece, Pai, porque sem o Teu esclarecimento nada podemos fazer. Sem Tu falar, somos nada. Somos alguma coisa, e uma grande coisa, por sermos vaso nas Tuas mãos. Por isso nos usa como vaso de honra, Papai. Perdoai os nossos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam. Tenha compaixão deles, porque eles ainda não compreenderam, Papai. Pedimos a Ti, Papai, que os perdoe. Dê a eles a chance, Papai, de consertar. Muito grato, Papai, pela vida dos irmãozinhos que vieram, que trouxeste em paz. E que eles possam, Papai, ficar felizes, alegres a cada dia mais e mais. No nome de Yausha, o Mashiach, o verdadeiro, o único, nosso Papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Assim seja. Amados irmãos, dia 24 de agosto de 2022. Já estamos aí 300 e tantos, dias, faltando para completar o nosso tempo. E sejamos perseverantes mais ainda nesse tempo final. Sim, nós estamos cansados. Muitas vezes vem o cansaço e o desânimo, mas é Yau que nos sustenta. Muitas vezes eu acordo, falo assim, nossa, estou muito cansado hoje, ainda tenho que trabalhar. Acho que eu vou falar com o irmão ministrar hoje no meu lugar. Aí eu levanto e falo assim, não, Papai vai me restaurar até o final do dia. Essa é a fé, né, irmãos? Essa é a fé. E assim a gente vai caminhando.
No nome de Yahshua. Por quê? Porque a missão de cada um é de cada um, não pode ser transferida para outro, né? Irmão Bruno falou na ministração de sábado que alguns irmãos tinham dúvida, falando assim, o irmão Romilson, mensageiro de Sardes, era Micael. Aí ele vacilou, aí transferiu Micael para outro. Irmãos, onde que vocês estão com a cabeça de pensar assim, né? Irmão, alma, presta atenção, alma é a sua identidade, entendeu? É o seu, vamos falar assim, seu DNA, entendeu? Papai Yahshua era Papai Yahshua lá em cima e quando ele veio. Essa é a alma, entendeu? É a sua identidade. É a sua identidade. E o Espírito não é para todo mundo que é dado, não. O Espírito volta para Yahweh para aqueles que receberam. Aqueles que não receberam, o Espírito não volta para Yahweh. Volta para Yahweh o Espírito, aquele que é o Espírito de Yahshua, que é o Espírito da vida. Quando fala com o mensageiro de Sardes, fala assim, ó, tem fama de estar vivo, mas está morto, é porque o Espírito já abandonou ele. Entendeu? Porque quando a pessoa morre, o Espírito de Yahweh volta para Yahweh. Entenderam? E a alma fica guardando o quê? A restituição do corpo. Entenderam? O Espírito não é da pessoa, mas é o Espírito que dá vida à pessoa. Ele é de Yahweh. E a alma que é da pessoa, a alma é a sua identidade. Então, assim foi quando Gabriel trouxe ali Papai Yahshua. A gente já viu Papai Yahshua montado num querubim, né? Montado num querubim. E quando fala assim, o Espírito repousará, descerá sobre Miriam, é o quê? Ali a representação daquele que está dando vida para Miriam. Porque na antiga aliança o Espírito ele vinha e voltava. Vinha e voltava. Vinha e voltava. Em Pentecostes, quando houve o compartilhar do Espírito, o Espírito desceu e permaneceu. Permaneceu por quê? Porque precisava dar força para os de Esmirna enfrentar a morte. Ele veio e ficou com eles. Ficou com eles. Então, quando você hoje vê as denominações, o espírito que está ali nas denominações não é o espírito de Al, é o espírito anti-Machia, Emanuel, Jesus Emanuel. Eu fui visitar hoje é o dia de visita lá, que eu faço visita aos doentes, né? Eu visito os doentes. Na quarta-feira eu visito os doentes. E eu vou nas portas que deixam eu entrar, mesmo que seja idólatra. Estou na porta e bato. Aquele que abrir a porta eu entro. Toda quarta-feira eu faço isso. Sabe? Aí, todos lá em Nova Lima, como eu estava em Birité, sempre é idólatra. Sempre é idólatra. Fiquei tanto de imagem. Mas abriu a porta, eu entro. Né? E ali eu entro para poder trazer uma melhor qualidade de vida para aqueles doentes.
Aí, hoje, eu fiz questão de tirar uma foto. Por quê? Porque a doente, ela ganhou um quadro que veio de uma sobrinha que mora na Itália para ela. Aí eu pedi permissão para tirar uma foto do quadro. O quadro veio da Itália. Aí o quadro é esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Não? Deixa eu passar. Ó, eu vou mostrar para vocês, ó. Ó. Melhorou? Tá vendo? Agora vou aumentar mais. Aí tá assim, ó. G, JE separados SUS. Que a gente já viu. Ó. E é SUS. Só que em italiano, ó. JE SUS separado, ó. JE SUS Emanuel. Olha aqui, ó. Olha aqui, tá em francês, ó. Francês não, em italiano. Emanuele. Ó. Jesus Emanuel. Eu vou mandar depois no grupo. Só para vocês verem. Então, esse veio direto da Itália. Aí, o que acontece? Aqui tá claro, eles separaram o JE do SUS. Entendeu? Porque isto é um porco Emanuel. Isto é o porco Emanuel, entendeu? Porque Jesus Emanuel, que tá aqui, só que separado o JE SUS Emanuel. Ou seja, tudo é muito claro. Muito claro. Para os esclarecidos. Para os esclarecidos. Porque os esclarecidos compreenderão, né? Vamos abrir essa passagem primeiro. Daniel 12. Daniel 12. Página 1578. Aí você percebe, pode falar mesmo. Pode ir lá. Daniel 12. Qual página? 1578. 1578. Daniel 12, versículo. Ó. Versículo. Nós vamos começar aqui, ó. No versículo 1. Nós vamos pegar no Daniel 11:40. Eu vou começar Daniel 11:40. Daniel 11:40. Ok? Na mesma página, 1578. Daniel 11:40. No tempo do fim. No tempo do fim, entrará em luta. Entendeu? Entrará em luta com ele o rei do sul contra o qual o rei do norte se lançará com seus carros de guerra. Carro de guerra a gente já estudou. O que é carro de guerra, irmã Iraci? O que eles são representados? Os querubins, acertou. É isso mesmo. Os carros de guerra. Está falando dos querubins. Então, aqueles que têm carros de guerra. A gente já viu que fala em Isaías 22. Os carros suntuosos. Vai ser derrubado Lúcifer juntamente com seus carros suntuosos. Isaías 22. Lembra disso? Aí, quando ele chega aqui agora, em Daniel 12:1, fala assim, ó. Nesse tempo, qual tempo? Acabou de falar lá. No tempo do fim. Nesse tempo, no tempo do fim, levantar-se-á
Micaial, o grande príncipe, que se conserva junto aos filhos de seu povo, fazendo link com Papai Yaucha. Papai Yaucha fala lá em Isaías: do meu povo ninguém veio comigo, ninguém estava comigo. Ele veio sozinho, mas nós viemos como suporte para cumprir a vontade dele, para fazer, obedecer o que ele ordenava. Ok? Então vamos lá. Está falando que nesse tempo levantar-se a Micaial, o grande príncipe, se conserve junto aos filhos de seu povo. Será um tempo de tal angústia, como jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Quer dizer, o seu povo, esses que vão ser esclarecidos, nós vamos ver um pouquinho mais para baixo, eles vão escapar dessa tribulação. Aí ele fala: jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem inscritos no livro. Todos que se encontrarem inscritos no livro. A gente já viu lá ao mensageiro de Sardes. Ele fala assim: olha, ao vencedor, eu vou dar para eles vestes brancas. E nunca mais apagarei o seu nome no livro da vida, do Cordeiro imolado. Mostrando que por eles não seguirem aquele que veio e estava falando, observa-o e converte, o nome deles tinha sido o quê? Apagado. Mas por causa da atitude de fé que eles vão ter e reconhecer que eles estavam errados, eles mudam a atitude e começam a se alimentar do alimento de Filadélfia. Aí o nome deles novamente é escrito. Só que agora é escrito, mas tem que passar pela tribulação. Por quê? Porque esses aqui, ó, a porta estava aberta. E os que estavam inscritos com a porta aberta foram tomados, entraram para a porta com o pai de família, o pai de família fecha a porta e a porta está fechada. A porta está fechada até quando, irmã Rejane? Mas essa pergunta, essa resposta é vaga. Vamos ser mais claros. Essa porta vai continuar fechada até quando? Até quando se completar os 144 mil que foram mortos. Entendeu? Até completar o número dos 144 mil que foram mortos. Entendeu? Aí a porta volta a ser aberta e eles são recolhidos dentro do reino. E é a hora do quê? Dos santos herdarem o reino. Se a porta está fechada, não tem ninguém para herdar o reino. A porta vai ser aberta até que complete, vai ser feita justiça, é a hora dos santos herdarem o reino. Ok? Então vamos lá. Nós lemos aqui os que estiverem escritos no livro. Daniel 12:1. Depois, chega aqui embaixo, ó. Versículo 5. Estava olhando eu, Daniel, quando vi dois outros que se mantinham de pé, uns sobre um lado, à margem do rio, o outro do outro lado, também à margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio: até quando? Até quando o tempo das coisas inauditas? Ouviu o homem de linho, vestido de linho,
que se achava contra a correnteza do rio. Qual que é esse rio aqui, irmão Lucas? Paz de Alça, irmão. Seja bem-vindos. Paz de Alça. Que rio é esse aqui, irmão Lucas? Eufrates. Representa quem? Quem? O Antimachia é quem? Emanuel. O Antimachia é Emanuel. Ele se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Percebe? Hã? É o rio. Aí fala tigre? É? Nessa tradução? Qual tradução é essa? King James. É. Lembra que começar? Você fez o tigre e o Eufrates, são os rios de Babilônia? São os rios de Babilônia. Tigre e Eufrates. Tigre. O que acontece? Quando a gente fala o tigre, porque o tigre, ele é um canal que é o falso profeta. E o Eufrates é o antimachia. Tá? São dois rios que também banhavam o Éden. Mas especificamente, quando fala de Emanuel, fala isso aonde? Fala em Isaías 8. Vamos lá em Isaías 8. Página 1266. Isaías 8, versículo 5. Aqui, o próprio escritor na Bíblia Yahushalã, ele colocou um título, ele colocou Siloé e o Eufrates. Tá vendo? Siloé e o Eufrates. Aí fala assim, ó. Tornou Yahweh a falar-me e disse, visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de Razões, filho de Romelias, o mestre trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Assíria, com todo o seu poderio, ok? Todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos, transbordará todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Ialda, com sua passagem inundará tudo, chegará até o pescoço, com as suas asas abertas, viu que tem asa? Cobrirão toda a largura da terra, ó Emanuel, ok? Então, quando a gente volta e vai ver o rio Eufrates, né? Que é referido o rei da Síria. A Síria. O rei da Assíria é o rio Eufrates. A Assíria. Porque aqui ele fala assim, ó. Aqui ele fala assim. Visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, ele vai enviar as águas abundantes do rio, a saber, o rei da Assíria, que é o rio Eufrates. Tá? Não é o tigre, mas é o Eufrates. Por quê? Porque o escritor, ele faz os links. O rio Tigre vai estar também na terra? Vai. Mas ele é um rio mais manso do que esse aqui. Ok? Ele é mais manso. Oi, filha? Menos terrível. Ele é mais light. Vamos lá. Daniel 12. Versículo 7. Daniel 12, 7. Ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. Viu aqui que ele já está na condição de as duas faces. As duas faces. Jurando por aquele que vive eternamente. Quem que vive eternamente, irmã Adriana?
Não, Mas não. jura? Não, ele está jurando por aquele que vive eternamente. É Ial. 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 Vamos ver? Isso está aonde? Isso está na palavra que aquele que habita na luz inacessível. Vamos lá? Hã? 1 Timóteo 6. 6,14. Essa é 16. Página 2073. 2073. Não precisa ficar tímida não, pode falar alto, tá? 2074. 2074. Hã? 1 Timóteo 6,16. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar no versículo 14. Guarda o mandamento imaculado e irrepreensível até a aparição do nosso Mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, o único que possui a imortalidade e que habita na luz inacessível, que nem homem viu nem pode ver. A ele a honra, o poder eterno, assim seja. Mostrando claramente aquele que está levantando as duas mãos, o sétimo e o sexto, e jurando por aquele que vive na luz inacessível, que é Ial, aquele que possui imortalidade, fazendo o link, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ok? Volta lá em Isaías 12. Daniel 12, perdão. Daniel 12. Daniel 12. 7. Ouvi o homem vestido de linho. Olha aqui, irmãos. Quando ele fala o homem vestido de linho, faz um link com 1 Timóteo 3. Vamos lá? Página 2070. 2070. 1 Timóteo 3. Aqui já falamos que a mulher colocou esses nomes, mas esses nomes não são verdadeiros. O nome certo é ancião. Fala assim: fiel é essa palavra. Se alguém aspira a ser ancião, boa obra deseja. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma única mulher. Tá vendo? Sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir. Então, o homem de linho é o ancião que veste uma roupa simples, porque o linho é uma vestimenta simples. Ok? É uma representação de uma vestimenta simples, humildade e pureza. Agora volta lá. Daniel 12. 12:7. Ouvi o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, ao qual ergueu a mão ao céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente, mostrando claramente que o sexto também é o sétimo, tá vendo? O sexto também é o sétimo. Ele fala, jurando por aquele que vive eternamente, será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, que a gente já fez o estudo, essas coisas todas consumarão, viu, irmã Rejane? Quando se completar o quê? O esmagamento. Quando matou o último. Quando matou o último dos 144 mil, é o esmagamento. Completar o esmagamento do povo santo. Completou o último esmagado dos 144 mil, aí vai se cumprir a justiça. Versículo 8, eu ouvi, mas sem compreender. Então perguntei, meu mestre,
E como será a consumação dessas coisas? E como será a consumação dessas coisas? Aí faz o link com o quê? O autor, cadê Irmã Maria? Tá aí, Irmã Maria? Irmã Maria, o autor e consumador da nossa fé, viu? Yaush, consumador, viu? Aqui fala, e quando se cumprirá, quando será a consumação de todas essas coisas? Quando vai concluir, quando vai se completar, quando vai se extinguir, tá? Consumador e não consumidor. Consumidor não, consumador. Lembra disso. Aí ele fala, meu mestre, e como será a consumação dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas ao entendimento, até o tempo do fim, porque no tempo do fim vai se levantar Micael. Viu aqui que ele está falando? Por quê? Por isso que eu comecei lá embaixo, falando assim, ó. Ele respondeu, vai, Daniel, estas coisas estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Porque nós lemos em Daniel 11:40, fala, no tempo do fim, faz um link com Daniel 12:1. Nesse tempo, quer dizer, no tempo do fim, levantar-se-á Micael. E aí ele vai trazer o esclarecimento. Ele vai abrir o livro que estava lacrado, fazendo um link com aquele que abre o livro da revelação, que está com Yaush, que está com ele, está com Yaush, né? Fazendo o link ali, o que está sentado no trono é o mesmo também que se põe de pé. Que o sexto também é o sétimo. Não é que ele se tornou. Entendeu? Ele se tornou, porque ele herdou depois da morte no madeiro do seu pai. Depois da morte do madeiro do seu pai, ele recebeu a herança. E papai foi e entrou para dentro de algo, da onde ele foi, que ele saiu. Então vamos lá. Aí ele fala assim, versículo 8. Eu ouvi, mas sem compreender. Porque não tem como compreender mesmo, não. Não tem como compreender. Humanamente é impossível compreender, fazer os links certos. É impossível. Por isso que o próprio Daniel, que é filho de Yaush, ele mesmo falou assim, eu não entendi, não compreendi. Aí ele falou assim, ó, fica tranquilo, não é pro seu tempo mesmo não, é pro tempo do fim, o esclarecimento. Não é para você entender mesmo não, é só vai entender no tempo do fim. Entenderam? Aí ele fala, vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Aí ele fala, no tempo do fim, muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Os maus agirão com maldade, e todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. Ok? Porém, compreenderão. Eu vou parar aqui, porque o objetivo é nosso, é trazer o esclarecimento de Ezequiel 17. Ezequiel. Ok? Só para você ver como que os links, eles estão conectando as verdades. Agora, nós vamos no final dos tempos que haveria o esclarecimento, não seria antes. Só que era necessário que aquele que viesse e fosse novamente rejeitado por essa geração, como seu pai foi.
Como seu pai foi rejeitado, ele também tinha que vir também de ser rejeitado. É uma pequena multidão que seguia papai, né? Tanto que na hora lá de fazer, quem ia escolher o ladrão, ô papai, a voz gritando o nome do ladrão foi muito mais forte do que gritando Yaucha, né? Então você vê que não era uma multidão grande assim, né? Verdade. Então vamos lá. Ezequiel 17. Página 1501. Esse esclarecimento, irmãos, precisa muito jejum, oração e a hora de Iau, tá? Porque não é simples, não. Mas a gente vai começar por um ponto, só para a gente entender. Primeira coisa que eu já trouxe um estudo, irmão Tony. Quem é a representação do rei de Babilônia? Rei de Babilônia. Manuel? Não. A gente falou aqui que Emanuel é o rei da Assíria. Lembra disso que nós acabamos de falar? O rio Eufrates é a representação do rei da Assíria, né? Aí tem o rei de Babilônia. Quem que é o rei de Babilônia, irmão Murilo? O rei da Babilônia é Satanás. Dá nome certo. Satanás é um substantivo. Significa adversário, inimigo. Emanuel é inimigo. Todos eles são inimigos. Você tem que dar nome certo. Qual que é o nome? É Abaddon. Não. É irmã Delminha. Lúcifer. Lúcifer é o rei de Babilônia. Eu trouxe a mensagem, eu peguei lá Isaías 14. Mostrei para vocês o rei da Babilônia, que vai ser lançado lá no abismo. Ele não vai ser lançado de cara no lago de fogo, não. Ele desce por abismo. Aí todo mundo fica lá admirado. Aqueles principados falam assim: até tu também fosse derrubado como nós, né? Vocês não estão estudando, não, irmãos? Vocês não estão. Vieram para Belo Horizonte, irmãos. Tem que comer o estudo. Isso foi domingo. Eu trouxe a mensagem de Isaías 14, domingo agora. O rei da Babilônia. Se você não sabe quem que é rei da Babilônia, que já trouxemos. Quando chega num texto difícil igual esse, ele é difícil para mim. É muito difícil. Mas se você não tiver o entendimento básico, você não vai conseguir decifrar o entendimento. Vamos lá. Os irmãos são poucos que estão participando dos desafios. Por quê? Que você acha que você sabe ou você acha que não sabe para participar? Porque o desafio é para todos. É mais ou menos assim, ó. Aquele que para e fala assim: eu te desafio a responder, né? É uma batalha de espada. Eu te desafio a responder isso. É o afiar, né? É o afiar. Você viu ali que nós estudamos que fala: ele preparou o seu exército treinado e depois armado. Os 318 de Abraão era o seu exército treinado, que nasceu na sua casa. E armados. Treinados, que nasceram em sua casa e armados. Olha só, Ezequiel fala assim, ó. Diz assim, ó.
versículo 12, Ezequiel 17, 12. Assim falarás a essa casa de rebeldes: por acaso não sabeis o que significam essas coisas? Dize mais: como sabeis, o rei de Babilônia veio a Yalxalã, tomou o seu rei e os seus príncipes, conduzindo-os para a Babilônia. Dentre os descendentes da casa real, tomou um e fez aliança com ele, obrigando-o a prestar juramento e levando consigo os grandes da terra, a fim de que o reino permanecesse submisso, incapaz de rebelar-se e por isso disposto a cumprir a aliança, observando-a com fidelidade. Mas este príncipe acabou por rebelar-se contra ele, enviando mensageiros ao Egito, a fim de que este lhe fornecesse cavalos e gente em grande número. Por acaso terá êxito? Por acaso escapará aquele que faz tais coisas? Escapará apesar de violar a aliança? Por minha vida, certamente ele morrerá, diz Ial. Certamente ele morrerá na terra do rei que lhe deu o trono. Morrerá na terra do rei que lhe deu o trono, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou. Isto é, morrerá em Babilônia. Então, primeiramente, qual é esse príncipe? Esse príncipe que estava como rei. Vamos ler aqui esse pedacinho de novo. Dizeis mais. Como sabeis, o rei da Babilônia veio a Yalxalã, tomou o seu rei e os seus príncipes, conduzindo-os para a Babilônia. Dentre os descendentes da casa real, tomou um e fez aliança com ele, obrigando-o a prestar juramento e levando consigo os grandes da terra, a fim de que o reino permanecesse submisso e incapaz de rebelar-se, e por isso disposto a cumprir a aliança, observando-a com fidelidade. Mas este príncipe acabou por rebelar-se contra ele, enviando mensageiros ao Egito, a fim de que este lhe fornecesse cavalos e gente em grande número. Isso aqui, irmãos, aconteceu na terra. Qual, irmã? É o reinado de quem, irmã? Zedequias. É, exatamente. Isso. Isso aconteceu, mas isso está representando uma coisa celestial. Por quê? Porque quando Ezequiel escreveu, isso tudo já tinha acontecido. Então ele estava remetendo a coisas celestiais. Exatamente. E é difícil aqui demais, só por Ial que a gente conseguiu agora entender. Tremendo. Agora eu vou perguntar aqui pro irmão graduado. Irmão Irmão André. Irmão André, viu aqui que o rei da Babilônia, ele foi e pegou um da casa real e conduziu todos eles para a Babilônia. A fim de quê? De que não houvesse uma rebelião. Viu? Agora eu te pergunto. Quem é o rei de Babilônia?
nesse caso aqui, o antimachia, né? Não, o rei de Babilônia é Satanás. Presta atenção, presta atenção. Satanás não é ele que está lá em cima. Sim. O antimachia está lá em cima. Não. Satanás que está lá em cima. Ele tirou e mandou eles para Babilônia para que não houvesse no céu uma rebelião. Do príncipe, os seus. Mandou aqueles ali, ó, mandou para a terra. Mandou para a terra, a fim que no céu não tivesse uma rebelião, para que ele pudesse comandar sozinho. Porque nós já vimos que a casa dos querubins é casa dividida. Ok? Fez uma aliança com ele. Fez uma aliança com esse. E mandou eles para Babilônia. E ele fala, por ele ter rompido a aliança, ele mandou emissários para o rei do Egito. Ai, agora que confundiu minha cabeça. Ele mandou emissários ao rei do Egito, apesar do rei do Egito ter muitos exércitos, nada poderá proteger ele, mas não é da mão do rei de Babilônia, é de Ial. Entendeu? Mais que ele mande mensageiros ao rei do Egito, o rei do Egito não vai proteger ele da mão de Ial. Agora eu pergunto, nem vou perguntar para o irmão Murilo, tadinho, para ele não ficar... Ou vou? Pode perguntar? Quem que é o rei do Egito, irmão? Não, o Lúcifer vai ser rei de tudo. O Lúcifer já falou ali, ó, rei de Babilônia. Agora rei do Egito, nós já fizemos um estudo. Quando fala a besta que levanta da terra do Egito. A besta que levanta da terra do Egito. A besta que levanta da terra do Egito. É o falso profeta. O chefe de Babilônia ali que está como comandante. Ele é o rei do Egito. Entenderam? Por isso que a gente viu lá, olha só, o Emanuel, ele pega a mulher para afastar do dragão, porque é um reino dividido. Tá entendendo? É um reino dividido. Ele quebra a aliança, por quê? Presta atenção. O rei do Egito, o rei de Babilônia, dá a ele o poder. Vamos ver isso? Apocalipse? Não. Ezequiel 17. Os cavaleiros, milianos, mensageiros. Vamos lá. Como é que ele lê para mim aí? O que fala assim, mas este triste acabou por rebelar-se contra ele, enviando mensageiros ao Egito, a fim de que este fornecesse cavalos e gente, um grande número, no caso, né? Não, não é isso não. Mostrando claramente que certamente ele morrerá na terra do rei que lhe deu... Isso aí, onde está? 16. É isso aí, ó. Presta atenção. Por minha vida, diz Ial. 16. Ezequiel 17, 16. Eu falei para os irmãos prestar atenção, porque eu estudo difícil. Por minha vida, diz Ial, certamente ele, esse que se rebelou, certamente ele morrerá na terra do rei
que lhe deu o trono. Morrerá na terra do rei que lhe deu o trono. Quem que deu a ele o trono? Vamos lá em Apocalipse 13. Vamos lá em Apocalipse 13. Como eu falei com os irmãos, nós estamos entrando em assunto tão profundo e os irmãos não estão entendendo o básico. Como é que vai entender as coisas grandes se não está entendendo as pequenas ainda? Apocalipse 13. Ó, Apocalipse 13, versículo 3. 3. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta, o antimachê Emanuel, e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. Por ter entregue a autoridade à besta. Por ter entregue a autoridade à besta. Que faz um link com Ezequiel 17:16, que diz assim: por minha vida, diz Ial, certamente ele morrerá na terra do rei. Viu que o link é certinho? Uma das cabeças mortalmente ferida? Lá em Apocalipse 13, uma das cabeças mortalmente ferida. Fazendo o link aqui, ó. Dizendo assim, ó, versículo 16. Por minha vida, assim diz Ial, certamente ele morrerá na terra do rei que lhe deu o trono, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou. Isto é, morrerá na Babilônia. Viu? A gente já trouxe o estudo, que ele vai morrer lá. A gente falou assim, quando a gente fez o estudo, fizemos até um vídeo lá no YouTube, que a gente falou assim, morrerá no coração dos mares. E a gente ainda não tinha esse entendimento. Morrerá no coração dos mares, que a gente já falou que era Babilônia, a católica, na praça lá da grande cidade. Entenderam? Então tá. Aí ele fala, naquele que deu a ele autoridade. Veja bem, o que aconteceu? Ele mandou, Satanás mandou o Emanuel ir lá saquear o templo. E as ondas de Belial me cercaram. Está em Salmo 18. As ondas de Belial me cercaram. Inimigos mais poderosos do que eu. Fazendo link com aquele que, apesar de ungido do rei, ainda tinha pouca força. Lembra disso? Fazendo link com o mensageiro de Filadélfia, tendo pouca força. Ele tomou posse. E quando ele tomou posse, ele se fez rei. Ele se fez rei. Aí veio quem? O rei de Babilônia. E o rei de Babilônia pegou eles, a casa real, com os principados ali, para que eles não fizessem o quê? Uma rebelião contra ele, e levou eles para Babilônia. Nossa. Pode bater. Entenderam? Prometeu ele aqui embaixo. Pegou, por quê? Porque ele sabe que é um reino dividido. E falou assim, olha, ele está lá como rei. E ele está agora como rei de Al-Shalã. Ele está como rei de Al-Shalã. E ele foi lá, pegou os príncipes e também o rei, e levou eles para Babilônia. Por quê? Para que eles não fizessem uma rebelião contra o próprio Lúcifer. É o reino dividido. E ali ele estava falando assim, é muito poder para eles. Entenderam? Aí, irmãos, aí ele fala,
versículo 19. Portanto, assim diz o mestre Ial: por minha vida, o afirmo, certamente farei cair sobre sua cabeça meu juramento, que desprezou, e minha aliança, que violou. Estenderei sobre ele a minha rede, e será apanhado nas minhas malhas. Por quê? Porque ele é o caçador. Agora vai ser presa. Porque no Salmo 91, ele fala, o caçador que coloca armadilha, ele coloca laço para pegar suas presas. Agora ele que vai ser pego. Aí ele fala, estenderei sobre ele a minha rede e será apanhado nas minhas malhas e conduzido por mim a Babilônia, onde o submeterei a julgamento. Por quê? Porque Babilônia vai ser julgada. Em virtude de sua infidelidade para comigo. Babilônia me traiu. Traiu com quem? Traiu com Antimachia, que pegou ela como esposa. Entendeu? E ele continua, quanto à elite de suas tropas, cairá toda a espada que sai da boca do cavaleiro de Apocalipse 19. Cairá toda a espada, e seus sobreviventes serão espalhados por todos os ventos. Olha aqui, espalhado por todos os ventos. Durante os 1000 anos, eles foram espalhados e eles estão enfraquecidos e são dominados com cetro de ferro. No final do milênio, quando Lúcifer é libertado de onde? Do abismo, ele sai para juntar esses que tinham sido espalhados. E aí forma um grande exército contra Ial-Shalã, querendo tomar Ial-Shalã de novo para ele. Entenderam? Aí ele fala, olha só, versículo 21. Quanto à elite de suas tropas, cairá toda a espada, e seus sobreviventes serão espalhados por todos os ventos. Então sabereis que eu, Ial, é que falei. Assim diz o mestre Ial. Tomarei do cimo do cedro do Líbano, ou seja, da onde fui buscar, de terra estrangeira, eu fui buscar o cedro, para ser revestido e servir no templo. Ele fala assim, tomarei do cimo do cedro, quer dizer, do broto do cedro, da extremidade dos ramos, um broto, e plantá-lo-ei eu mesmo sobre um monte alto e elevado, o Monte Sião, Apocalipse 14, 4. Apocalipse 14, 1. Ele é tomado agora e elevado. Por quê? Porque o outro que estava lá em cima foi derribado. Porque o Antimachia, ele tomou posse de Ial-Shalã e se fez rei. Tá entendendo? O próprio rei de Babilônia, amando de Ial, o rei de Babilônia, amando de Ial. Porque quando você lê lá, fala assim, o rei de Babilônia, que eu enviei, pegou cativo a nobreza que estava ali e levou eles para Babilônia. Viu? Levou eles para Babilônia. Por quê? Porque Satanás não queria que houvesse uma rebelião entre a casa dividida dos querubins. Tirou eles lá e falou, ó, eu não quero que você pegue, que fica aqui correndo o risco de se rebelar contra ele. E levou eles para a terra. E colocou na terra na condição de submissos. Só que ele mesmo vai contra. Ele mesmo vai contra. Por isso que ele vomita um rio, mostrando a condição de casa dividida.
mostrando infidelidade. Por quê? Porque Yalcha Micael fala à igreja de Laodiceia que estava adúltera. Falou que ela estava nua, porque ela reconheceu que estava com outro. E falou o que mais com ela? Estou prestes a vomitar da minha boca. Por quê? Por causa do teu adultério. Porque me traíste. Quando você vê que o dragão, ele vomita um rio, ele está mostrando claramente o quê? A condição de ter traído ele. Entenderam? Esses são os segredos profundos, irmãos, que eu falo com vocês. Vocês estão tendo tempo para poder se preparar, porque o que vem agora é alimento muito sólido. Não souber o que é rei da Babilônia, rei da Assíria, rei do Egito, porque não está estudando os áudios anteriores, entendeu? Não consegue pegar um texto agora e interpretar. Entendeu? Então, agora ele está falando desse, ó, que é do cedro, o broto do cedro. Tomarei do cimo do cedro das extremidades dos ramos um broto e plantá-lo-ei eu mesmo sobre o monte alto e elevado. Plantá-lo-ei sobre o monte, alto monte de Israel, que é Apocalipse 14, 1. Ele deitará ramos e produzirá frutos, fazendo link com árvore, tornando-se cedro magnífico. Aí ele fala, de modo que a sua sombra habitará toda espécie de pássaros, fazendo link com os anjos, vindo para se acolher em sua sombra. E dizendo, aqui, a sombra dos seus ramos habitará toda sorte de aves. Ok, de modo que a sua sombra habitará toda espécie de pássaros, e a sombra dos seus ramos habitará toda sorte de aves. E saberão todas as árvores do campo que eu, Ial, é que abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa, que seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Por quê? Porque ele faz brotar a árvore seca, fazendo link com o exército de ossos secos. O exército de ossos secos. Fazendo o link, ele fala aqui, ó. É o quê? Eu faço brotar a árvore seca. A árvore seca vai brotar. Fazendo um link com o vale de ossos secos. Que ali nasceu, reviveu um grande exército novamente. Já estava sequíssimos. Os ossos estavam sequíssimos. Entendeu? Então, sim, eu, Ial, o disse e eu o faço. Viu? É uma promessa de Ial. E aqui ele conta, sim, porque ele conta os segredos celestiais. O que aconteceu lá em cima, quando nós vimos Jeremias 52, que fala, Nabuzardan, ele foi lá e tomou, saqueou. Só que eles não contam o detalhe, porque aquilo ali é o capítulo 52. É o último capítulo. Ele toma, saqueia, só que ele se faz rei. Entendeu? Só que ele se faz rei. Só que veio o rei de Babilônia e pega ele e também pega os seus principados e conduz para Babilônia, na terra. Na terra. Para que ele não se rebelasse contra ele. Porque ele continua lá em cima como administrador sem nenhuma oposição. É o administrador infiel que ainda continua lá e está lá sozinho. Entendeu? Sozinho. Para ele não ter nenhum concorrente para rebelar contra ele, ele envia para a terra. Entenderam, irmãos? Sabendo que é um reino dividido. Sabendo que é um reino dividido. E você vê que é um reino dividido em Apocalipse 12, quando o dragão
a antiga serpente desce à terra, ele mesmo persegue uma coisa, um objetivo. E o antimachia e o falso profeta, outro objetivo. Outro objetivo. Entenderam, irmãos? E nós vamos devagarzinho, porque igual eu falei com os irmãos, os irmãos não estão sabendo o básico, não adianta a gente aprofundar de coisa muito profunda, sem os irmãos estarem ruminando isso. Hã? Pode falar, irmão. Aquela passagem de Jeremias 52, aqueles aliados ali, a gente lembra que é aquela parte que foi contra, né? Isso. Eles foram ali contra, eu falo nos filhos de Alto, né? Isso. Eles foram contra, ou seja, mostrando que lá atrás a gente entendeu que eles se rebelaram, se unindo com aqueles querubins, imaginando. Bom, Isso. a gente vai ficar aqui. Isso, nós vamos reinar com eles. A gente vai reinar com eles. Exatamente. Aí Ial manda Lúcifer, o rei da Babilônia, falar, não, pega eles e leva eles, porque se eles ficarem aqui, eles mesmos vão rebelar. Porque se eles rebelaram com o rei anterior, por que não vai se rebelar contra você? Exatamente. Entendeu? Nossa. Vocês estão boiando aí atrás? Os irmãos, irmãos, tem que ruminar. Se você pegar a ministração do irmão Bruno não explica não, irmão. Ele manda ver. Ele vai, ó, tá confiando que vocês estão sabendo. Estão confiando que vocês estão entendendo tudo, né? Porque Papai Alcha, quando ele pega aqui, ó, e fala aqui, ó, esse broto, eu vou levar esse broto e vou plantar ele lá em cima, no Monte Alto. E ele vai o quê? Ele vai se tornar uma árvore. E ele vai pegar todas as criaturas aqui do céu e vai acolher debaixo dos seus ramos, debaixo ali das suas folhas. Isso faz um link com o Papai Alcha. Ele fala isso lá em Lucas, a semente de mostarda. Vamos lá. Lucas 13:18. Olha lá. Lucas 13:18. Página 1814. Gosta da passagem. Lucas 13:18. Papai já começa, o irmão Bruno fez uma pincelada ali e nós vamos reforçar. Lucas 13:18, né? Lucas 13:18. Diz assim, ó. Dizia, portanto, Papai Alcha, tá? Aqui é semelhante o reino de Al. Já começa aqui, ó. Irmão Bruno falou assim, ó. O que é semelhante? Já faz um link com Micael. É o semelhante a Ial. Micael, semelhante a Ial. Micael, semelhante a Ial. Aí papai, usando as palavras, que são os links. Ele fala, o que é semelhante ao reino de Ial? O que é semelhante? Apontando para aquele que é semelhante. Então ele fala assim, o que é semelhante ao reino de Ial e aqui hei de compará-lo, é semelhante a um grão de mostarda, a semente do cetro, né? A semente ali que foi falada. Agora eu vou pegar essa semente e vou levar para um alto monte, e ali eu vou plantar o alto monte. Olha só, dizia, portanto, Papai Alcha, aqui é semelhante ao reino de Al, e o que hei de compará-lo é semelhante a um grão de mostarda. É pequenininho, tem pouca força. Que um homem tomou e lançou na sua horta, na sua terra, viu? Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Viu? Viu? Papai relembrando a passagem lá de Ezequiel 17. Aí ele fala, né? Ele abaixa a árvore alta e eleva a árvore baixa. Por quê? Porque quando ele pega aqui, irmãos, ele está falando o seguinte, a árvore que já existia lá, ela é arrancada pela águia. Vamos lá, vamos voltar lá a Ezequiel 17. Ezequiel 17, olha só.
Ezequiel 17. Vamos ver aqui, 24. Ezequiel 17, 24. Peraí. 17, 24. Presta atenção. Ó, versículo 17. Ao lado desta águia existia outra grande águia, também de grandes asas e plumagem abundante. Prontamente a videira estendeu para ela as raízes. A videira. Você já viu que ele é aquele que cuida da videira. Ele é a videira também. É a videira que virou para a grande águia. Ele fala assim, ó. Também de grande asa e plumagem. Prontamente a videira estendeu para ela as raízes. Confiou nela. Voltou para ela a copa. Confiou nela. Desde o canteiro em que estava plantada, a fim de que esta arregasse. Ou seja, arregar significa desce, não alimento, desce a ela desce o suporte celestial para que ele pudesse reinar. Ele confiou nessa águia, Emanuel, que essa águia iria dar o suporte para ele reinar no lugar de seu pai. Ele confiou nele. Ele confiou nele. Aí sabe o que acontece? Ele fala assim, versículo 8. Estava plantado em campo fértil, junto a águas abundantes, para formar ramos e produzir frutos, tornando-se uma videira magnífica. Diz-lhe que assim fala o mestrial. Acaso ela, a videira, vingará? Acaso a águia não arrancará suas raízes? Não estragará os seus frutos? Fazendo secar todos os seus brotos novos, de modo que não haja necessidade de braço forte e de muita gente para arrancá-la pelas raízes. Arrancou pelas raízes, se tornou seca. Arrancou pela raiz e lançou ela por terra, fazendo o link como nós lemos, falando assim, olha, ele se exaltou até o príncipe do exército, tomando parte do exército das estrelas e calcando aos pés. E ao príncipe, ele fez o quê? Ele tomou ali, fazendo o lugar do seu santuário desértico, e lançou por terra a verdade, e teve êxito naquilo que empreendeu. Quando lançou por terra, aquilo que estava plantado se tornou seco. Nossa. Se tornou seco. Por isso que no final de Ezequiel 17 ele fala, agora eu pego o que está seco. Entendeu? Agora eu pego o que está seco. Presta atenção, vai lá no Ezequiel 24. Ezequiel 17, 24. Ezequiel 17, 24. E saberão todas as aves do campo que eu, Iau, é que abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa, que seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Nossa. Sim, eu, Iau, o disse e eu faço. Ou seja, ele foi arrancado da onde que ele estava plantado junto a águas abundantes, foi tirado, lançado por terra e secou. Quando fala aqui, de modo que não haja necessidade de braço forte, fazendo contraponto que Satanás vai ser arrancado, também de modo que não haja necessidade de braço forte e de muita gente para arrancar pela raiz. Porque da mesma forma que foi feito, também se vingará. Entendeu? Por quê? Porque Emanuel já não está lá mais, já foi derribado pelo próprio pai. Agora quem ficou lá é Lúcifer. E da mesma forma que nós vamos, não vai precisar de braço forte para derrubá-lo também. Porque nós estamos indo vingar. Entendeu? Nós estamos indo vingar. Porque a vingança é de Iau. A vingança é de Iau. Entendeu?
como foi feito contra nós, também nós faremos por Ial. Por Ial. Não precisa de braço forte, porque o braço forte é o sétimo. E Micael, quando sobe, ainda não sobe como o sétimo. Não precisa do braço forte para arrancá-lo. Por isso ele é referido o que tem pouca força. Não vai precisar de braço forte para arrancar lá de cima e lançar por terra. Porque é assim Ial fez e Ial determinou. Ok? É a glória dele, a glória de papai. Então, amados, quando você viu aqui como é difícil. Como é difícil. Eu peguei esse estudo, irmãos. Peguei o estudo de sábado e falei assim, precisa ser esclarecido. Por quê? Porque é dificílimo, principalmente nessa parte dos nobres que estavam lá. Entendeu? Os nobres, porque eram principados. Tomou-se o reino de outro dos filhos de Alxo e eles se assentaram como rei. Só que Ial implantou no coração de Lúcifer, falar assim, ó, tira eles daqui, porque senão eles vão rebelar contra você. É o mesmo intuito que Ial coloca no coração do antimachia, destrói Babilônia, como também implantou nos 10, trazendo, falando assim, ó, ele está atrapalhando a tua administração, está interferindo demais. Destrói ela para não ter oposição, não ter reino dividido. Isso está onde, irmãos? Isso está em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Se eu não me engano. Apocalipse 13. Vamos ver se é 13 mesmo. Não, não é 13. 17. É no final. É isso mesmo. Ó. 17:11, irmãos. Apocalipse 17:11. Diz assim, ó. São também 7 reis. Vamos começar do 10. Do 11. Pode ser do 11. A besta que existia e não existe mais, ela própria o 8º. E também um dos 7. Porque quer imitar. O 6º, que também é 7º, aqui também ele quer imitar. O 7º, que também é o 8º. Aí ele fala. A besta que existe e não existe mais, ela é a própria 8º e também o do 7º, mas caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta. Farão guerra contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque ele é mestre dos mestres e rei dos reis. Com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. E continuou: as águas que viste onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua. Comerão suas carnes e as entregarão às chamas, pois Ial lhe pôs no coração realizar seu desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Ial estejam cumpridas. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ok? É o mesmo que foi feito lá em cima. Ial colocou um desígnio no coração de Lúcifer, de falar assim, olha, se você deixar eles aqui, eles vão se rebelar contra ti. Entenderam, irmãos? A mesma coisa no final dos tempos, aqui embaixo.
vai colocar no coração dos 10 reis e também do Antimachia destruir a mulher, destruir a Babilônia, a grande cidade. Falando, está interferindo muito e vai se rebelar contra ti. Aí ele vai e destrói ele. Entenderam, irmão? Gratidão, papai. Nós... Oi? Irmão. Irmão Bruno trouxe a ministração de Ezequiel 17. A gente vai voltar outras vezes, para completando mais o entendimento. Mas nós estamos falando de coisas celestiais, relembrando a nossa memória. E é por isso, irmãos, que é uma necessidade, como eu já falei, da fé cega. A fé cega, a fé sem questionamentos. Porque a palavra fala, eles vão colocar sua confiança no meu braço, no braço de Yahvé. Onde está isso, irmão? Isaías 60. Isaías 60, vamos lá. Aí. 55. Isaías 55. Página 1342. 51,5. 51:5. 1336. Só queria pegar primeiro aqui, antes disso, Isaías 55. Isaías 55:12. Isaías 55:12. Diz assim, ó, Isaías 55:12. Saireis com alegria, e em paz sereis reconduzidos. Na vossa presença, montes e outeiros romperão em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. Baterão palmas. Baterão palmas, né, irmã Adriana? Baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o zimbro. Em lugar da urtiga, crescerá o mirto. Isto trará renome a Ial, e um sinal eterno que nunca será extirpado. Nunca será extirpado. Nunca vai cair de novo. Nunca mais vai ser tirado de lá. Por isso que faz a promessa com Filadélfia. Ó, o vencedor de Filadélfia será coluna no templo de Ial, e dali nunca mais sairão. Porque saíram uma vez, mas dessa vez, quando eles retornarem, nunca mais sairão. Nunca mais sairão. Ok? Assim seja. Agora vamos lá, Isaías 51. Aqui ele começa falando do despertar do braço, tá? Aí ele fala, versículo 4. Atende-me, povo meu, dai-me ouvidos, gente minha, porque de mim sairá uma lei. Farei brilhar meu direito como a luz entre os povos. Breve chegará a minha justiça. Breve chegará a minha justiça. Surgirá a minha salvação. Meu braço executará o julgamento sobre os povos. Olha aqui. Meu braço executará o julgamento sobre os povos. Meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em mim as ilhas esperarão. Na proteção do meu braço porão a sua confiança. Por que fala as ilhas? Isso aqui eu já vi os irmãos pregar, só que sem entendimento. O que fala as ilhas? Irmão Bruno. Representando aonde que está o Paulo? As ilhas? Társias. As ilhas de Társias. Quando fala ilha, irmão, só para fazer distinção daqueles que são do mar e os que são da terra. Porque o homem foi feito o quê? Do pó da terra. Então faz uma representação, as ilhas, quando fala do mar, ele fala das criaturas do quinto dia.
E as ilhas são aqueles que foram formados da argila, são os filhos de Aush. Então, quando fala as ilhas, ele está falando dos filhos de Aush, que não foram criados no quinto dia no mar. Foi criado na terra seca. Porque todas as outras criaturas foram criadas no mar. Entenderam? Porque foram criados no quinto dia. Por isso que é falado dos seres viventes. Por isso tem um mar vítreo. Se você pegar Gênesis capítulo 1, no quinto dia, foi feito no mar. No mar. Quando fala ilha, está falando ilha é uma terra rodeada de mar. É uma terra seca. Falando dos filhos de Aush. Então vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Vamos lá. Pega aqui, ó. Versículo 9. Isaías 51, 9. Desperta, desperta. Mune-te de força. Ó braço de Iau. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Viu? Estava dormindo. Dormindo é a representação, entre aspas, de morto. Porque estava como seco. Uma árvore seca. Mas não estava morta. Por que não estava morta? Porque Iau reviveu. Fazendo link com o que? Estava morto. Né? O link com o cajado de Arão. O link com o cajado de Arão. Porque quando não é vara de Arão, ele não era para bater, era vara para conduzir. Vara para conduzir o povo. É a vara seca de Arão que floresceu. Quem que é a representação de Arão? Irmão Murilo. Quem que é a representação? Micaial. Micaial é representação da vara seca de Arão que floresceu. Que é o link aqui com Ezequiel 17. Eu faço a árvore seca viver. E a verde secar. Aquele que é confirmado floresceu. O que é confirmado, inclusive, no templo celestial. Aquele que Iau escolheu para ficar no templo celestial. Ele volta a florescer. Que é o link aqui com Ezequiel 17. Vamos lembrar esse Ezequiel 17. Deixa aqui Isaías 51 de novo. Só para a gente voltar aqui. Ezequiel 17. Ezequiel 17. Diz assim, ó, no finalzinho, Ezequiel 17, 24. E saberão todas as árvores do campo. Tá falando de gente, tá? Quando fala de árvore, tá falando dos filhos de Aush. Porque você viu ali que inclusive pega o cedro. Não é cetro, é cedro. Cedro é árvore, cetro é bastão. E saberão todas as árvores do campo que eu, Iau, é que abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa, viu? A baixinha, a árvore baixinha, representação de Davi que é baixinho, né? A árvore baixinha. Aí ele continua. Que seco a árvore verde e que faço brotar a árvore seca. Que faz o link com o cajado de Arão totalmente seco. Ele brotou. Ele brotou. Nós vamos ver isso ainda nessa reunião. Tá acabando, tá, irmãos? Vamos lá. Isaías 51. Isaías 51. Isaías 51, 9. Desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Iau. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Agora no versículo 16. Versículo 16. Pus as minhas palavras na tua boca, na boca do braço. Na sombra da minha mão te escondi. Na sombra da minha mão te escondi, para estender os céus e fundar a terra, para dizer a Sião, tu és meu povo. Está falando do braço. Eu escondi você na minha mão. Quem que é a mão de
de Ial. Iaush. Eu escondi você na minha mão, na mão de Iaush. Diz Ial. Aí ele continua, versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te. Ial-Shalã, tu que da mão de Ial bebeste a taça da sua ira. Foi cálice, taça de vertigem, que bebeste e esvaziaste. Dentre todos os filhos que deu à luz, não há nenhum que a conduza, nenhum que a tome pela mão, dentre todos os filhos que criou. Esta dupla desgraça te sobreveio. Quem se condoerá de ti, quer dizer, terá compaixão? A devastação e a ruína, a fome e a espada. Quem te consolará? Teus filhos jazem desmaiados nos cantos de todas as ruas, como o antílope apanhado na rede, atingidos em cheio pela cólera de Ial, pela repreensão do teu Ial. Aí ele fala, eis o que diz teu mestre Ial, teu Ial, o que pleiteia a causa do seu povo. A gente já viu, Micael é aquele que pleiteia a causa do seu povo. Por isso que fala, levantar-se-á Micael, aquele que anda junto dos filhos do seu povo. Ele que pleiteia, ele cuida do seu povo. Versículo 22. Eis o que diz teu mestre Ial, teu Ial, o que pleiteia a causa do seu povo. Certamente tirarei das tuas mãos a taça da vertigem. O que é a taça da vertigem, irmão Ronaldo? Não, a taça de vertigem é o que te embriaga. O vinho de Babilônia é o que faz você ficar tonto. Vertigem é tonteira, é ficar cambaleando. Eu vou tirar do meu povo a taça que eles embriagou, que é a taça da mulher Babilônia, cheia de prostituição, que faz o meu povo ficar bêbado, ficar tonto, ficar cheio de vertigem. Então ele está falando, versículo 22, eis o que diz teu mestre Ial, teu Ial, o que pleiteia a causa do seu povo. Certamente tirarei das tuas mãos a taça da vertigem, quer dizer, da embriaguez, isto é, o cálice, a taça da minha cólera. Tu não tornarás a bebê-la jamais. Aquele que chega e fala assim, ó, vou tirar os evangelhos anátemas, vamos consertar a escritura, não vai ter mais no meio do povo de Israel nada que seja fermentado, nada que cause embriaguez. Porque é o braço que faz isso. E ele continua dizendo, antes pô-la-ei na mão dos teus opressores, daqueles que diziam, deita-te para que passamos por cima de ti. Assim fazia pelas tuas costas chão batido, rua que serve de passagem aos transeuntes. Ou seja, se tornou aquilo que fala em Daniel 8. Daniel 8, que ele falou assim, calcando aos pés. Vamos lá, Daniel 8. Página 1570. Daniel 8 mesmo. Isso mesmo. Quanto, irmã? 1500? 1570. Daniel 8. Olha só, irmãos, presta atenção. Daniel 8. Versículo 9. De um deles saiu um pequeno chifre. Esse aqui é o antimachê, que cresceu muito, tanto na direção do sul como no oriente, como no país do esplendor. Ele ergueu-se contra o exército do céu, derrubando por terra a parte do exército das estrelas, e calcando
aos pés, quer dizer, pisou, fez deles o quê? Como estrada, pisou nas costas. Viu ali? Pisou neles, fez eles se tornar cauda, debaixo de maldições. Agora, vamos lá, colocarão nele a sua confiança. 51 quanto? Ó. Não, aqui é na proteção. Hã? Porão sua confiança, isso, na proteção, tá certo. Aqui, ó, Isaías 51:5. Breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação. Meu braço executará. Por isso que você viu ali, ó, os dois braços levantados, com a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que não vai passar daquele tempo, tempos e metade de um tempo. Porque ele fará cumprir. Porque o braço de Yahweh, ele é para executar a vontade de Yahweh. Então ele fala assim, ó, versículo 6. Breve chegará minha justiça, surgirá a minha salvação. Meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em mim as ilhas esperarão. Na proteção do meu braço porão sua confiança. Na proteção do meu braço porão sua confiança. Ok? Então, é para confiar na mensagem do braço. Porque aqueles que confiam cegamente não vão se decepcionar. É a mesma coisa com Abraão. Ele não se decepcionou por ele ter obedecido. E Yahweh concedeu a ele o que ele tanto queria: um filho, uma descendência. Entendeu? Era isso que ele queria. Ele queria descendência. E Yahweh deu a ele uma descendência, né? Porque ele confiou. E isso faz um link com o quê? O pai de família, que recebe os filhos. Eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu. É aquele que chega no Monte Sião, o cordeiro com 144.000, Apocalipse 14:1, e fala: eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu. É o pai de família, né? É o pai de família. Ok, amados irmãos? Assim seja. É um alimento muito forte. Eu falei com os irmãos que seria, mas isso foi vontade de Yahweh, que fosse assim, tá? Porque com o caminhar é de se esperar isso, cada vez mais o esclarecimento. Por isso, papai, quando a gente começou, né, irmão Chau, era um alimento muito básico, mas era básico, mas assim, quilômetros de distância do que era ensinado pelo mensageiro de Sardes. Isso, papai, foi trazendo o fundamento, consertando o fundamento, para hoje a gente entender quando fala das coisas de forma representativas. Tá entendendo? Então, quando fala, eu vou buscar lá no Egito, eu vou buscar lá no Líbano o cedro, tá falando, eu vou buscar fora de Israel. Eu não vou buscar em Israel o cedro que vai ser a matéria-prima dos utensílios do templo. Eu vou buscar fora, como Davi mandou buscar fora o cedro. Entendeu? O cedro foi buscado lá no Líbano. Ô, tadinho, tá dormindo. Foi buscar lá no coisa. Tá parecendo eu quando tomei a 4ª dose da vacina do Covid. Tava dormindo em pé. Aí, pegou o quê? Buscou de fora de Israel. Buscou de fora de Israel. Não buscou de Israel. Buscou o cedro que seria revestido com ouro e prata para servir dentro do templo como utensílio fora de Israel. Entendeu? Entendeu, irmãos? Por isso que faz o link com o quê? Só este estrangeiro veio me glorificar.
Só o estrangeiro veio me glorificar? Fazendo link que tinha que ser assim. Tinha que ser estrangeiro. Porque faz um link também com o bom samaritano. Né? O bom samaritano. Você acha que ele tá... Ah, não tô nem aí. Esse povo não gosta de mim. E porque ele não gosta de mim, eu vou deixar eles... Não. Viu que o israelita tinha sido machucado. Mesmo os israelitas não gostando dele, porque ele era samaritano, ele se estendeu a ajudar. Ele ajudou. É a mesma coisa que é o link no final dos tempos daqueles que vão ser massacrados aqui pelo anti-Machia, e esses aí não gostavam dele. Não gostava dele, mas ele gostava deles. Passa o que com eles? Passa dinheiro. Não é dinheiro? Na minha esquerda, riqueza e honra. Ele dá dinheiro para cuidar dos ferimentos. Dá dos ferimentos de quem? De Laodiceia, representação daquele que foi saqueado. Eu falei que a gente viria só uma passagem, irmãos, antes de concluir. Qual foi mesmo? Que eu falei que voltaria nessa passagem. Cajado de Arão? Isso, Cajado de Arão, isso mesmo, irmão. Vamos lá. Quem achar de primeiro me fala. Número 17 e 16. Número 17 e 16. Página 228. Agora você entendeu que a escritura, como diz a irmã Regiane, antes não fazia sentido nenhuma, né, irmã? A gente ficava só naquelas passagenzinhas que eram bobinhas, né? E o restante da escritura era uma interrogação. Ó, Números 17 e 16. Números 17 e 16. Por quê? Porque os israelitas fizeram um complô contra Arão, falando assim, olha, nós também temos que ser sacerdotes, sumos sacerdotes, entendeu? Versículo 16 diz assim, Ial falou a Macha e disse, fala os israelitas, recebe deles cada um, casa patriarcal, um ramo, de todos os seus chefes, pelas suas casas patriarcais, te entreguem 12 ramos. Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio ramo. E no ramo de Levi escreverás o nome de Arão. Visto que haverá um ramo que o chefe das casas patriarcais de Levi. Tu as colocarás em seguida na tenda da reunião, diante do testemunho, onde eu me encontro contigo. O homem cujo ramo florescer será o que escolhi. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os israelitas proferem contra vós. Fazendo um link com Satanás. Que é aquele que fica acusando os santos dia e noite diante de Ial. Não é diante de Ial, mas é na casa de Ial. Fazendo link com essa passagem, que os israelitas ficavam murmurando diante de Ial. Viu o que ele fala? Fala assim, o homem cujo ramo florescer, versículo 20, será o que escolhi. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os israelitas proferem contra vós. Que é o link que Satanás está acusando dia e noite, lá no templo. Mas para isso precisa florescer a árvore. Para tirar essas murmurações do templo. Nossa, que isso. Moisés, Macha, falou aos israelitas, e todos os seus príncipes lhe entregaram um ramo, cada um. 12 ramos
para o conjunto das casas patriarcais. Entre eles estava o ramo de Arão. Macha os depositou diante de Ial, na tenda do testemunho. No dia seguinte, quando Macha veio à tenda do testemunho, o ramo de Arão, pela casa de Levi, havia florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e as amêndoas amadurecido. Moisés tomou todos os ramos de diante de Ial e os levou a todos os israelitas. Eles verificaram o fato e cada um retomou o seu ramo. Ial disse a Macha: torna a levar o ramo de Arão para diante do testemunho, onde terá ele o seu lugar ritual, como um sinal para os rebeldes. Assim ele reduzirá a nada as suas murmurações, para que não subam até mim e não venham a morrer. Moisés, Macha, fez conforme Ial lhe determinar, assim de fato o fez. Aí colocou aonde a vara, irmã Cida, aonde que aí colocou a vara florescida, que deu até fruto. Deu flor, deu fruto e deu broto. E deu ramo. Onde? Colocou aonde, irmã? Mais do que isso. Mais do que isso. Não. Aqui especificamente, porque aqui nós estamos na antiga aliança. Aonde foi irmão Lindomar? Na arca da aliança. Colocou lá dentro. Exatamente, irmão. Colocou dentro da arca. Dentro da arca. E o que representava a arca, irmã Débora? O que representava a arca? Não. A arca representava Ial. Colocou ele dentro de Ial. A arca representava Ial. E colocou Arão ali, a representação, a vara de Arão que floresceu, a seca que virou viva novamente dentro da arca, representação de Micael, que ele volta para dentro de Yalcha. Assim seja. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Ial te abençoe e te guarde. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Ial faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Ial levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.